Tá, iniciar. Isso aqui depois gera conteúdos, né? Então, gravação, já está gravando. Vou botar aqui também para criar a transmissão, para que a gente tenha depois uma cópia lá no YouTube, tá bom? Criar aqui o evento, vou botar aqui encontro de mentoria, encontro, vou botar aqui mentoria para OSCs. Vamos fazer isso. A mentoria é tirar dúvida, é direcionar, é fazer uma análise das instituições. Então, mentoria para OSC, que são organizações da sociedade civil, e vamos botar sempre a data. Vamos criar um padrão, né? Em 25/7/2026, porque daqui a pouco a gente está em 2030, né? A gente sabe quando foi esse encontro aqui, ok? Vou botar aqui não listado, mas depois ela vai ficar público, ou então vou botar até público aqui, né? Vou botar aqui em português, porque se alguém quiser entrar, já consegue entrar também. Iniciar a transmissão, ok. Beleza? Então, gente, está sendo gravado, tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado, tá? Então, muito cuidado com o que fala, cuidado na hora de abrir a câmera, se você não estiver no quarto aí, com nudes, né? Sem roupa, no banheiro. Tem que tomar cuidado com a câmera, se vai abrir a câmera para não estar em uma situação crítica, porque você está sendo gravado aqui e está sendo colocado no YouTube. Está lá no YouTube também. Então, todos que estamos aqui agora, estamos também no YouTube. Está sendo transmitido direto para o YouTube, ok? Então, pessoal, nós vamos fazer esses nossos encontros sempre aos sábados, sempre de 8 às 9. Vamos criar essa rotina. Essa rotina ela é importante, por quê? Porque a nossa mente ele funciona com programação. Quando a gente se programa para alguma coisa, a nossa mente tende a nos direcionar para essa programação. Então, nós vamos fazer nossos encontros sempre 1 hora só. Aconteça o que acontecer, em 1 hora a gente encerra nosso encontro, que vai ser às 9 horas, tá? Então, sempre vai ser de 8 às 9, horário de Rondônia, horário de Brasília, de 9 às 10, ok? Então, quem está em outros estados e está acompanhando a gente já sabe que quando der aí 1 hora de transmissão, a gente encerra, tá bom? Então, qual é a finalidade desse nosso encontro aqui, gente? Qual a finalidade do nosso encontro aos sábados? Não é simplesmente vir aqui para ensinar algo. Por quê? Porque todo o nosso curso ele já está na plataforma. Ah, professor, está na plataforma? Tá. Mas eu não estou na plataforma ainda, eu não entrei, não me inscrevi. Eu já vou pedir a minha equipe para colocar aqui no link aqui no chat, é, o, colocar aqui o link da plataforma, para quem não se inscreveu ainda, entrar lá, se inscrever e começar a fazer o curso com a gente. Ele é totalmente virtual, ele é totalmente gratuito. Lá, na hora de inscrever, você pode escrever o CNPJ da sua OSC, ou você também pode entrar sem o CNPJ. Aí tem lá a opção de entrar sem CNPJ. Então, você já pode estar participando. Ah, professor, mas eu não tenho também o. Eu recebi o link do nosso encontro aqui através de um amigo. Eu não estou no grupo ainda. Pede o teu amigo para te incluir no grupo, ou também a gente pode colocar aqui o grupo do WhatsApp, o link do grupo do WhatsApp, para vocês poderem entrar e fazer parte do grupo, que é o grupo da terceira turma, apesar de que eu também coloco as informações, informativos, sempre mantenho na primeira e na segunda turma também. A gente já tem um total aí mais de 500 mais, hoje a gente já tem mais de 500 pessoas ligadas a OSCs que estão nas turmas anteriores, né? E agora a gente está aqui com a terceira turma, que a gente já tem aí na faixa de quase 200 pessoas já no grupo, e a gente vai estar sempre informando, sempre mostrando para vocês quais são as oportunidades, quais são os editais. Eu sei que nem todos os editais vai contemplar você, porque depende muito do teu segmento, depende muito da OSC que você está atuando. Mas, se você tem conexão com outras OSCs, você pode mandar para um amigo, você pode mandar para um colega. Então, você sempre vai poder estar ali passando
para alguma pessoa para estar participando. Deixa eu lembrei aqui agora que eu esqueci até de enviar esse convite, como está aqui, esqueci de enviar para o nosso, peraí, para uma turma que tem. Deixa eu enviar aqui agora, tá, gente? Para não deixar de fora. Vamos lá. Terceiro setor. Então, mandei lá para a galera também. Terceiro setor de Porto Velho. Bom, gente, então nossos encontros aqui é sempre para estar tirando dúvida. O Wendel, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu tinha visto a mãozinha levantada aqui, eu fui olhar, já tinha baixado. Mas se quiser, é só levantar a mãozinha aí que a gente dá a oportunidade, tá bom? Sim, Para estar doutor, é o falando, para estar. link. Eu queria ver com o senhor, para o senhor disponibilizar o link que o senhor acabou de falar para enviar para outro parceiro nosso aqui. Isso. Então, beleza, do acesso à plataforma, né? Já está aqui, ó. Vê se você consegue copiar ele aí, Wendel, no chat, tá bom? Tá. Você consegue copiar ele no chat, beleza? E aí é só entrar lá, fazer o cadastro e começar a caminhar com a gente, aprender com a gente. A nossa função aqui, a nossa missão principal aqui, gente, fazer o empoderamento do terceiro setor no estado de Rondônia, principalmente. Não só o estado de Rondônia, mas na Amazônia Legal como um todo, né? A gente tem aí alguns estados que já têm alunos aqui participando com a gente, colegas do Pará, do Mato Grosso, do Amazonas, que estão aqui com a gente. A nossa missão é empoderar essa galera, empoderar essa turma, tá? A gente captar recurso para o terceiro setor. E aí eu já queria, como a gente já está gravando, eu queria que a Fabiana já trouxesse para a gente o que tem de edital aberto, o que pode estar contemplando para cada um de vocês, né? É, salvo engano aqui, a Sueli está aqui, eu queria já que a Sueli também, por mais que a gente tenha se apresentado antes, Sueli, sempre tem gente nova entrando, o Wendel é um aluno novo que está entrando aí agora, um mentorado novo, uma pessoa que foi indicada, inclusive, pelo Naldo, e aí se apresentar. A Sueli, gente, aí, né, Sueli? Sueli é minha secretária, está aqui no dia a dia com a gente. Deixa eu também mandar, para que eu lembrei aqui, mandar também Tem para uma música de fundo aí de alguém. Rolando uma música aí de alguém aí. Não entendi. Tá tendo fundo de uma música aí, pelo menos aqui no meu celular. Não sei se é. Entrando uma música, Tá tendo fundo é daqui não. de alguma rádio. Deve ser daí. Eu Deve ter vou aberto algum outro tá, link. Aqui não de tá, novo. não tem música, não. Então Vou vamos lá, sair. Sueli. Pode se apresentar para a gente. Tudo bem com vocês? Eu tô bem ruim da garganta, então minha E- voz está bem pouca. Não passei bem essa noite por conta da garganta, mas eu vou tentar me apresentar aqui. Eu sou Eli, trabalho no Dr. Lessa, na parte burocrática de documentos. E quando o cliente entra em contato com a gente faz, a minha parte é fazer a análise daquele estatuto, daquela ata, se a diretoria está ok, está certinha, fazendo esse levantamento, e aí a gente salva esse documento na nossa plataforma, no nosso sistema, aí aonde entra a Fabiana, que vai fazer os projetos para cada associação que quiser regular, tudo certinho no nosso sistema. Depois disso, eu consigo manter o contato com o cliente diariamente ali, informando para ele como que é o nosso processo do nosso trabalho, como que é feito, como que é elaborado.
encaminhe o número da Fabiana, caso o cliente queira falar com o projetista, né, que elaborou o seu projeto. E aí vai tendo aquele entrosamento entre nós, a Fabiana e o cliente, né, para ele ficar bem tranquilo quanto a isso, porque às vezes eles têm dúvidas, né, em relação ao projeto, como que foi feito, como que eles vão estar analisando também. Então, a gente faz esse entrosamento com o cliente. Depois disso, a gente tenta manter ele o mais atualizado possível, para ele não ter nenhum tipo de dúvida futuro lá na frente, tá bom, gente? Então a minha parte mesmo é a parte burocrática, analisar o documento, verificar se ela está correta, e tô ali no escritório o dia inteiro, caso alguém queira tá ligando ou fazer chamada de vídeo para ver como que é o nosso cantinho ali, né, doutor? O nosso espaço ali. Isso. Quem quiser também tá indo lá no escritório, tá vendo como que será muito bem-vindo, é bem aconchegante ali. Então, cada um de vocês estão convidados a conhecer lá o nosso espaço, o nosso cantinho. Ok, top. Obrigado, Sueli. Gente, resumindo, a Sueli é minha secretária. Tudo que vocês precisarem, vocês podem mandar para ela. Eu resumi, eu resumi em 2 segundos, 3 palavras, que ela é a nossa Severina aqui, né? Já viu, né? Então, precisou, qualquer dificuldade, pode. Ah, não sei, isso aqui é da Sueli, não. Manda para ela que ela vai dizer. Não, isso aqui eu não resolvo, mas eu estou mandando aqui para fulano, ciclano. Ela vai matar no peito e vai direcionar vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? A gente tem aí o suporte da Sueli. Se a Sueli puder deixar já o telefone aqui, Sueli, deixa aqui no chat também, para quem não tem ainda. Vou Para deixar, poder, doutor. isso, para poder fazer contato com a Sueli se precisar. Gente, o objetivo nosso e o objetivo meu, desde quando a gente iniciou esse projeto, que é a mentoria e capacitação para captação de recursos para o terceiro setor, que são as OSCs, as organizações da sociedade civil. Captação de recursos para as organizações da sociedade civil, são vocês. Eu sei que tem gente aqui que prestam serviço para as OSCs e tem gente aqui que trabalha nas OSCs. Não importa o que você faça hoje, mas se você contribui para o crescimento das OSCs, eu estou aqui para te ensinar, te orientar, caminhar contigo, dar a mão e fazer todo esse ciclo que você precisa para colocar dinheiro dentro da tua atividade. Porque não adianta, gente, a gente ter boas intenções, a gente ter um trabalho fenomenal, um projeto fenomenal, e a gente não ter recurso para fazer o projeto crescer, para fazer o projeto andar. A gente sacrificar tanto nós quanto outras pessoas, porque não tem recurso suficiente para manter a instituição. Ontem mesmo, eu estive em Alto Paraíso, e nós vamos ter uma reunião lá no dia 11, né? Se não me engano, é com a Juliana, né? É Juliana ou Sueli, esqueci o nome dela, não sei se ela está aqui com a gente. Juliana, tá aqui a Juliana, da Criativa, né? Então, a Juliana, tive um encontro com ela ontem. Eu, Juliana, olha ela aí, tudo bem, minha amiga? Estive pessoalmente com a Juliana ontem, lá no escritório dela, no escritório de contabilidade. Gente, e assim, é uma dura realidade. O que a gente até conversou e o que ela me passou. Algumas associações que estão fechando, algumas associações que estão inativas. Por quê? Porque não tem recurso, não tem sequer dinheiro para pagar as contas. Aí depois eu fui na feira, cheguei na feira, lá na feira tem uma associação. E aí eu falei, e aí, gente, como é que está a associação de vocês? Não, agora é só o nome mesmo, porque a gente deu baixa na associação, a gente não estava conseguindo pagar, não estava conseguindo manter. Eu falei, meu Deus, como assim? Então percebam, gente, a gente não pode deixar o terceiro setor morrer, a gente não pode deixar instituições do terceiro setor morrer. Por falta de projeto, por falta de capacitação, por falta de orientação, por falta de treinamento, por falta de aperfeiçoamento. Não pode, não pode. E essa é uma das minhas missões aqui em Rondônia,
Eu atuei há muito tempo como captador de recursos no Rio de Janeiro, mas eu era agente público, era servidor público, era secretário, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eu fazia esse trabalho, né? E depois eu passei por um concurso e eu tive que sair do estado, né? Sair do estado. E aí me desconectei, me desliguei do pessoal de lá e vim para cá, para Rondônia. E aí eu chego aqui, encontro um mar altamente carente, uma região altamente carente do que eu tinha de conhecimento. Ou seja, Deus me preparou em uma área, em um momento, em um tempo, em uma região, e me levou para outra, onde efetivamente todo esse conhecimento, todo esse preparo, ele, ele teria uma serventia, né? Ou seja, e eu estou aqui então para ajudar, para auxiliar, para caminhar. Gente, a gente não pode deixar ninguém do terceiro setor passar dificuldade e necessidade com tantos editais abertos por aí, tá? Então nós vamos atuar nisso, nós vamos cair para dentro, vamos ajudar. Eu sei que a maioria de vocês aqui já sabe, inclusive, eu sou candidato a deputado federal agora, né, homologado pelo PL já, e vou estar abraçando essa causa. Então, a gente não vai ter só os editais, a gente vai ter também as emendas parlamentares federais, porque hoje, quando você olha para as instituições, o pessoal opera algumas emendas de vereador, emenda de deputado estadual, mas quando você vai para o deputado federal, quantos deputados federais hoje trazem ou ajudam as instituições do terceiro setor? Ajudam as OSCs? Não tem. E é o que nós vamos fazer. Vamos cair para dentro, vamos ajudar, vamos botar recurso dentro. E cada um de vocês que estão aqui comigo serão contemplados, porque já estão na minha lista de prioridade, né? Cada um de vocês aqui está na minha lista de prioridade, as instituições de vocês estão na minha lista de prioridade. E chegando a Brasília, nós vamos atuar firmemente para captar recursos e colocar nas instituições, acompanhar o trabalho, fazer valer o trabalho que vocês já vêm fazendo e o interesse de vocês em atuar nessa área do terceiro setor, ok? Vamos ver agora algumas oportunidades, vamos chamar aqui a doutora Fabiana. Gente, a doutora Fabiana, ela faz parte da minha equipe, coordena a equipe de projetos, hoje ela é professora também, professora no IFRO, então, assim, uma das nossas projetistas, mas é aquela que faz a coordenação da equipe. A gente tem mais a Stephanie, a gente tem mais a Cindy, que faz parte da nossa equipe também, que está com a gente. A gente está montando um grupo bem coeso, por quê? Assim que eu pegar o mandato, eu vou montar um núcleo de projeto, de captação de recursos de projeto em Brasília, para, não só em Brasília, como aqui, com base em Rondônia também, para dar suporte para todo o terceiro setor. Então, a gente quer ter um polo em Vilhena, a gente quer ter um polo no Vale do Jamari e a gente quer ter um polo no centro. Esses polos serão polos direto conectados ao meu gabinete, né? Então, nós vamos trabalhar bem nisso. E aí, a gente vai ter pessoas especialistas, e hoje a gente está montando uma equipe. Inclusive, essa capacitação e essa formação que a gente está fazendo aqui é para estar preparando vocês também para amanhã estarem atuando. Uma possibilidade de amanhã de estar atuando lá comigo, estar atuando em uma secretaria, estar atuando em uma instância de governo, podendo estar o quê? Trabalhando em prol do terceiro setor, em prol de ajudar, em prol de a gente dar o nosso melhor aí para as ações sociais no estado de Rondônia, no Pará, no Mato Grosso, ok? Então vamos lá, vamos ouvir então a doutora Fabiana com a sua apresentação aqui de alguns editais que estão abertos para a gente ficar antenados e ver se serve ou não, para a gente. Aquele que não servir, fala assim, traz depois. Mas minha instituição é de tal área. Será que a gente tem alguma coisa aí que já está publicado, que dá para ir para cima, dá para buscar? Vamos explorar bastante aí, que a gente tem aí meia hora para explorar a professora Fabiana, tá bom? Bom dia a todos, né? Como o doutor falou, né? Eu sou Fabiana, minha formação é zootecnia, meu mestrado e doutorado na área de bovinos, mas a gente já atua com o projeto há mais de 20 anos, sempre aí em busca de editais, acompanhando. A minha experiência profissional é toda aqui em Rondônia. Tive a minha formação técnica fora, mas a atuação em Rondônia. Então, a gente sempre atuou aí junto
a agricultura familiar, junto a produtores rurais. Então, a gente conhece bem a nossa realidade de Rondônia. Doutor Lessa deixou clara aí a questão dos editais. A gente separou alguns aqui, até em virtude do tempo que nós temos, mas no rastreio que a gente fez essa semana, tem 15 editais abertos. Aí, cada situação é situação, tem que ser analisado com calma. A gente separa alguns que a gente acha mais interessante, mas não quer dizer que a sua instituição não pode se enquadrar em um outro que não foi falado aqui. Então, essa busca ela tem que ser constante. Toda semana a gente tem que olhar, tem que buscar, a gente fica atento aí, né? E o objetivo é ajudar para que Rondônia, né, possa ser um estado que venha a captar recursos, uma coisa que a gente faz pouco hoje. Infelizmente, o nosso estado é um dos estados que menos capta recursos em outras esferas. E uma coisa interessante também de observar é que algumas situações, por muito que a gente busque edital, a gente vai ter muita dificuldade. E aí, muitas vezes, um parlamentar da região, ele pode auxiliar as pessoas da região. Vou dar um exemplo aqui. Área. Tem um edital aberto da Caixa, nem trouxe ele aqui, mas porque ele é um edital bem específico, mas ele pode financiar lá até construção. Mas para financiar a construção, a instituição tem que ter a área. A área é difícil um edital financiar para a instituição. Mas uma emenda parlamentar pode financiar isso sem muita burocracia, sem muito problema. É bem mais fácil conseguir. Só que para isso a gente tem que ter parlamentares dentro do nosso estado que abracem a causa, que tenham esse interesse, que tenham essa visão de vir resolver esse problema. Então a gente vai começar falando, quem tiver dúvida, quiser perguntar aí, pode abrir o microfone, perguntar, que eu vou estar aqui na apresentação, eu não consigo ver vocês aí, quem está levantando a mão, tá? Então a gente vai falar de 4 chamadas aqui, né? A chamada mais próxima seria uma chamada com fechamento para 21 de agosto, mas dá tempo de submeter, está bem ágil a formulação de proposta, o apoio, dá tempo de submeter se tiver com a documentação toda em ordem. Então, é o primeiro passo aí, por isso que a gente sempre pede. Deixa a documentação toda em ordem, porque aí fica mais fácil trabalhar. Tá? Tem edital, gente, também de todos os valores, a gente vai ver aqui. Das 4 chamadas que a gente tem aqui, a gente tem chamada de 60 mil, até chamada de 35 milhões. Então, a gente vê que dependendo do enquadramento da situação, é que a gente vai estar fazendo a proposta. Então, a gente vai passar para esse primeiro rastreio, identificando qual o edital, aquele que tem a ver com a proposta da instituição, que cabe para a instituição e dentro do que o edital se propõe a financiar e a necessidade da instituição. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é de um edital do Núcleo de Socioeconomia em escala territorial. Esse é um edital bem fechado, só a região de Paraná aí, Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici e alguns outros municípios aí que podem participar. Mas pode chegar a investimento total de 230 milhões, tá? E variando de 15 a 35 milhões. Uma coisa interessante nesse edital é que o edital prevê formação de rede. É uma coisa que a gente tem visto muito em editais, então não dá para trabalhar mais isolado. É importante que a gente tenha aí a identificação de outras instituições com propósito semelhante àquela que a gente está trabalhando, para que no momento que tem um edital como esse, possa agregar. Uma vai ser a instituição líder e as outras são parceiras, mas todas elas vão participar e vão ser contempladas, tá? Precisa, então, uma organização líder, né? Cooperativa pode participar desse edital. Ela é um edital interessante, é voltado para a nossa região. Rondônia pode participar, é bem legal. Tem um outro que é a Amazônia mais 10. Esse edital, ele é um edital que ele prevê a participação de organização da sociedade civil, mas ele tem uma característica diferente. A gente tem que propor uma solução que seja replicável. Então, esse edital, ele vem para resolver um problema. Ele vem com a proposta de apresentar um problema que ainda não tem solução, não tem uma proposta interessante, a gente vem para solucionar. Essa cadeia socioprodutiva que ela é restrita, não é para tudo, mas cabe piscicultura, cabe cacau, café e outras atividades, tá? A agricultura familiar pode participar.
Só que dentro, além da organização da sociedade civil, da OSC, nós precisamos ter instituições de ciência e tecnologia. Temos que ter instituições aí como o IFRA, o NIR, né, e outras instituições que vêm dar um amparo para a solução de problema proposta aí por essa organização da sociedade civil. Então, ele é um edital bacana, ele pode chegar a 10 milhões, e o intuito é esse, resolver problemas. Se a gente tem algum problema na cadeia, é hora de fazer a proposta, né? Fortalecimento das instituições para organização de periferia. Esse é um edital do BNDES. É um edital que, se a instituição for de médio porte, vai poder fazer chamada aí até de 300 mil. Já é um valor considerável, só que tem algumas exigências. Tem que ter 4 anos de atuação para pequeno porte, 7 anos para médio porte, tem que provar uma capacidade de entrega financeira e de execução financeira. Então, é um limitante para a instituição que são novas. Esse edital do BNDES, uma das principais características dele é que tem que comprovar que a ação vai ser dentro de uma área considerada de periferia. Então, Rondônia, como a gente tem área de periferia, mas não é muito, a gente tem que ir atrás, tem que ver, a cidade onde eu estou tem área de periferia, o que é considerado, ou como está distribuída essa população considerada uma população que seria classificada de área de periferia. Normalmente, as prefeituras têm esse dado, e aí é interessante a gente ir atrás e pegar isso, onde que está em documento oficial, ou uma declaração do órgão, de onde está e como está distribuída essa população. E isso a gente já é suficiente para a gente caracterizar e fazer o pedido aqui, tá? Edital Raízes, esse é outro edital aí, um edital para um ano, pode chegar a 60 mil por proposta, e ele é um edital voltado para a população tradicional. Quem que são essas populações tradicionais? Indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais de defesa territorial, mas tem outras populações lá no meio com enquadramento, então tem que olhar, tá? E ele abrange tanto a Amazônia Legal como o Cerrado. Então, dependendo da localidade que está, como está, que é o enquadramento. Também é um edital interessante, não tem tanta exigência, né? E daria para quem tem interesse, tem enquadramento aí, que atende algum tipo dessas populações, estar submetendo o projeto. Qual chamada que combina com qual perfil? Então, lá, Fabiana, qual é o perfil, né? Como que eu vou saber e como que eu vou definir isso? Então, primeiro que o edital Raiz, ele é um edital com uma burocracia menor, tem um recurso mais flexível, o prazo é imediato, é rápido, então é um edital mais fácil da gente ir atrás. OSC de periferia urbana com trajetória comunitária. Esse cabe no BNDES Periferia, né? Um fortalecimento institucional, tem bolsa e plano de desenvolvimento, ele cabe, pagamento de várias coisas interessantes também. Como eu falei, o requisito básico é esse. O Amazônia mais 10, o objetivo é, como eu falei, resolver um problema da cadeia, então vai ter que estar envolvido alguém com uma proposta de solução de problema, então ele tem uma característica um pouco diferente, mas se tiver alguma instituição que trabalha com alguma coisa dentro da cadeia que tem interesse, gente, a gente conversa com pesquisadores da região, a gente tem contato com o pessoal da Embrapa, tem contato com o pessoal da Emater, tem contato com o pessoal da Unir, tem contato com essas instituições todas. Então, é possível conversar e estar dialogando para que quem tenha interesse possa, junto com essas instituições, propor solução para um problema existente aí. E o Prospera mais 10, que é um edital aí limitado para a região de Paraná, né, que é para núcleo territorial, mas tem alto volume de recurso. É também um edital interessante. Então, esse aqui é um resumão. E a regra prática? Qual é a regra prática? Quanto mais recurso eu busco, maior a minha exigência de rede, de documentação, governança e histórico de execução. Por isso que é como o doutor Lessa sempre fala, não adianta só captar o recurso. Eu tenho que ter um portfólio, eu tenho que provar para quem financiou o meu projeto que o recurso que eu coloquei ali, ele foi aplicado, ele foi bem gerido e ele gerou um resultado, que a proposta que eu coloquei no meu projeto, eu consegui entregar. E se eu conseguir entregar mais do que eu propus, melhor ainda, né? Vou mostrar que eu tenho responsabilidade com esse recurso,
que eu tenho compromisso, que a minha instituição não está ali simplesmente para fazer uma captação, mas ela está ali com uma proposta de mudança dentro da região que eu estou instalada e dentro do propósito que a instituição se propõe. Então, os prazos, né? A gente tem que estar de olho em prazo. Quem trabalha com edital, se você perder o edital, falar que ele tem horário, às vezes tem edital que fala fecha às 18 horas. Se você tentar mandar isso às 18h01, você perdeu. Então, é um olho que a gente tem. Qual é o prazo? Então, 21 de agosto fecha o Raízes, dá tempo de submeter. 31 de agosto, BNDES. 1º de setembro, Amazônia mais 10 é 2 fases. Uma fase regional, que vai passar pela FAPERO, que é a nossa instituição, a nossa fundação de pesquisa do Estado, e depois ele passa por uma ação mais ampla. Então, ele é 2 etapas, a primeira é agora, 1º de setembro, e a outra, 8 de dezembro. E o BNDES, 17 de setembro, e o Prospera, 1º de dezembro. Então, vocês veem que todos os editais que estão aqui, que a gente está falando, dá tempo elaborar, pensar e submeter uma proposta, tá? É possível. Como que eu transformo, então, esse edital em proposta, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente primeiro faz a análise desse edital, tem uma parte que a gente chama aí que é a aderência, então eu vou ver se tem a ver com o meu perfil, com aquilo que a gente se propõe a trabalhar, com a região na qual eu estou inserida, com os meus documentos, o público-alvo que vai ser atendido, a gente vai ter que ter sempre esse olhar amplo. Tudo isso está ok? Está ok. Então, beleza, eu vou definir uma tese. A gente sempre fala qual é a tua demanda. Por quê, gente? Essa demanda, ela sempre vem para resolver um problema. Quando a gente pergunta isso para vocês, a gente quer saber qual é o teu problema, né? Qual é a tua necessidade? O que impede hoje da instituição fazer mais do que ela tem entregado? Então, a gente vai atrás disso aí, e junto dessa necessidade, a gente sempre vem com uma proposta real, uma solução viável, com um orçamento enxuto, coerente para executar essa ação e resolver esse problema que a gente tinha aí. Eu brinco, né, que a nossa principal missão é resolver problema. Eu sempre falo para meus alunos, você não vai ser contratado para outra coisa, é para resolver problema. Então, nós temos que ter na nossa cabeça que eu tenho um problema e eu tenho que propor uma solução e resolver ele, tá? Depois, a gente fecha as parcerias. Quem que vem junto, que vai ajudar eu a solucionar o problema, que eu sozinho não dou conta, né? É aquela história. Eu sozinha é uma história. Quando eu tenho uma equipe, eu trabalho diferente. A minha equipe, ela dá sustentação. 3 pessoas vão ter mais ideia que uma só sozinha. E de uma ideia, outro tem outra ideia, o outro complementa. Então, a gente quer trabalhar de uma forma ampla para que isso seja o melhor, cada um entregue seu melhor, todo mundo tem algo para colaborar. Submeter com margem, né? Não vamos deixar para o último dia, gente. Quando a gente olha, que vê que falta alguma coisa, ou que a gente tem uma dúvida na proposta que a gente pergunta, a gente aguarda a resposta, porque o projeto é da instituição. Nós estamos aqui para colaborar, mas a decisão final é da instituição. Ela tem que atender a necessidade da instituição. Ela tem que cumprir esse propósito que a instituição está colocando. Então, não somos nós que vamos fazer a decisão final, mas sim quem está à frente, quem está no trabalho. Nós estamos aqui só para apoiar. Então, fazer sempre com margem. A gente trabalha hoje, principalmente aí com sistema de internet. Sistema de internet cai, internet dá pane, então não deixa para a última hora. Às vezes está tudo pronto e eu posso perder um edital simplesmente porque eu perdi o prazo. E aí a gente fica triste. O projeto está pronto, fez tudo, não deu tempo. Esses dias teve uma colega que passou por isso. Fez o projeto e deixou para submeter na última hora, no último dia. E, infelizmente, tinha-se uma margem de umas 3 horas para submeter, e quando ela foi submeter, ela teve um problema e não conseguiu submeter, perdeu o edital. Então, essa é uma parte muito triste. Não vamos deixar para a última hora, vamos submeter com antecedência, com calma, que a gente tem tempo para revisar, para olhar, para tirar as dúvidas de vocês também, e aí fica bom para todo mundo. Então, eu estou aqui à disposição, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, né? A gente está à disposição. O que a gente não souber, a gente pede ajuda para os universitários, a gente vai atrás. A gente não sabe tudo, a gente vai aprender todos os dias, mas cada dia a gente aprende algo, no outro dia já não é dúvida que a gente tem mais. Então, a gente vai evoluindo sempre. Então, a gente está aqui para isso.
Estamos à disposição de vocês, o que a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Obrigado, Fabiana. Então, gente, ó, o que a Fabiana deixou claro aqui para todos nós? Tem dinheiro, tem recurso, tem oportunidade. Só que nós temos que estar preparados para pegar essas oportunidades. Então, vocês viram aqui os editais. Aproveite agora para tirar dúvida, quem está aí, que estava acompanhando, se tem alguma associação que acha que, de repente, vale a pena participar de algum desses editais. Mas também tem aqui o contato da Sueli, a Fabiana também, ela está sempre à disposição aqui para estar falando com vocês, para estar conversando, para estar vendo demanda, aquilo que ela falou. Gente, a gente está sempre perguntando qual é a demanda. Já viu aquele ditado, quem não chora não mama? Então, se você não chorar, se você não disser onde está a sua necessidade, a gente não consegue te ajudar. Perceba, esses nossos encontros aos sábados é para trazer oportunidade para vocês. A mentoria aqui não é só para tirar dúvida, mas é também, ó, gente, esse edital que está aberto, esse aqui está aberto. E aí, aproveitem, conversem com os colegas. O colega que não veio hoje, que não pôde participar, fala com ele, ó, você perdeu a oportunidade de estar lá, de ver os editais, de estar acompanhando, de estar entendendo o que está acontecendo, tá? É muito importante, né? Porque se você tem uma instituição e tem edital aberto, tá, por que você não está pegando dinheiro? Por que você não está botando dinheiro na tua instituição? Essa é a pergunta. Por quê? O que está faltando? Ah, falta projetista. Não, nós temos aqui, muda, arruma outra desculpa. Ah, eu não tenho orientação. Opa, já tem aqui orientação, arruma outra desculpa. Ah, é porque não tem edital. Opa, muda, porque tem edital aqui. A gente está atrás dos editais. E outra coisa, ah, não tem, ah, mas eu, pelos editais que eu vi aí, nenhum me contempla, não contempla agora. Mas daqui a pouco sai um outro, semana que sábado que vem outro, no outro sábado tem outro, uma hora vai aparecer o edital para você. Então você tem que estar aqui acompanhando, porque, gente, tem edital para todas as atividades de OSCs. Tem. Se não tem hoje, vai aparecer daqui a um mês. Porque edital está sendo aberto direto. E não é só, gente, governo, não é só ministérios, não é só prefeitura e estado, tem em todo lugar, tem as estatais, tem as empresas que têm fundos linkados à lei de incentivos. Ah, mas eu já cumpri todos os requisitos? É isso que você tem que olhar para dentro da tua instituição, ela está preparada hoje? Foi o que a gente conversou ontem lá com a Juliana, por exemplo, né? A gente conversou com a Juliana ontem. Várias associações não estão com a documentação em dia, não estão com as certidões em dia, não está preparada. Quando vier o edital, aí ela vai correr atrás. De repente, o prazo ele é curto, não dá tempo e perdeu. Tem que manter a documentação em dia, tem que manter tudo organizado para não perder nada. Jane, você levantou a mão? Pode abrir o microfone, falar se quiser. Sim, bom dia. Bom dia. É o primeiro encontro que eu estou participando e eu estou buscando informações para abrir uma instituição, né, com foco no público feminino e desenvolvimento profissional de mulheres e adolescentes. Eu gostaria de saber como que vocês podem me ajudar com isso. Você está criando, né? Você quer criar, né? Isso, aham. Você já pode, então, Jane, falar com a Sueli. Você está no caminho certo, o caminho é esse. Fala com a Sueli, ela vai te dar o passo a passo. Você tem que reunir pessoas, então você tem que reunir essas mulheres e jovens, né, que têm interesse em montar a instituição e nós vamos montar para você. Tá? Nós vamos fazer o passo a passo, vamos preparar o seu estatuto, vamos ver qual é a finalidade que você quer atingir. O telefone da Sueli está aí no chat, tá? Pode pegar, fala com a Sueli, e ela é minha secretária, ela vai te acompanhar o passo a passo para você poder se organizar. E isso é muito bom, o Giane, por quê? Porque você muitas vezes pensa assim, poxa, mas aí agora eu vou me organizar, mas quanto tempo eu vou levar para poder captar recurso? Depende. Muitas vezes a pessoa fala, tem que esperar 3 anos, tem que esperar 2 anos, tem que esperar 1 ano. Não precisa, desde que a gente consiga pegar o edital certo. Por exemplo, a gente tem um edital aí que, se a tua instituição já estivesse organizada, de fato, não juridicamente, mas de fato,
com ações, porque tem muita gente que faz ações. Ó, quer ver? De repente, tem uma pessoa lá que tem uma escolinha de futebol, já vem trabalhando, tem fotos, tem documentação, tem todos os elementos que comprovam que ela existe de fato já há alguns anos, trabalhando, atuando, mas nunca se legalizou, nunca se formou juridicamente. Tem recurso para ela. Esse é um dos casos, né? Eu tenho uma dessas instituições em andamento, né? Nós funcionamos dentro de um clube com aulas de futebol para criança, é um fornecimento de serviço no momento, porque nós cobramos a mensalidade, mas eu quero agregar outras coisas também dentro, né, dessa forma de trabalhar, porque assim, eu conheço Ezequias assim, já há algum tempo, né? Vim por saber que ele sempre é um cara antenado, e eu venho trabalhando com o público feminino muito fortemente desde 2019, desenvolvendo mulheres para empreender. Antes fazia isso dentro da Natura, mas hoje quero fazer isso de maneira mais firme, né, trazendo informações sobre tecnologia, desenvolvimento feminino para empreender, mas não quero fazer isso dentro de nenhuma outra instituição e nem dentro de nenhuma empresa, porque eu entendo muito sobre os princípios e valores e, para mim, eles são inegociáveis, né? Então, eu quero trazer um pouco do conhecimento que eu tenho para formar mulheres empreendedoras, mães, né, que são mantenedoras do lar. O meu foco é nessas pessoas, né? E em conjunto, trazer para as crianças atividades físicas, tirar, né, do computador, trazer mesmo para o movimento, trazer aula de vôlei. Então, eu tenho já o espaço alocado, tenho um custo efetivo sobre isso, mas eu preciso de apoio, porque você fazer tudo de maneira particular é muito difícil, né? Hoje é complicado isso. Então, eu tenho formado mulheres assim no dia a dia, sabe? Ensinando, apoiando, ajudando a fazer, ensinando a fazer, mas eu preciso profissionalizar turmas, eu preciso, por exemplo, eu tenho um conhecimento gigantesco em venda virtual, em tráfego, em tudo isso, em como montar processos de pequenas empresas para mulheres construírem sua própria renda. E não estou conseguindo fazer isso porque toda vez que eu levo para uma instituição pública, eu me esbarro nas relações políticas que tem lá dentro. Eu não costumo tomar muito partido, né, em relação a apoiar A ou B, sem que eu veja que os valores da pessoa são parecidos com os meus. E isso eu não negocio. Então, para mim, é muito complicado. Aí você vai levar para fazer, por exemplo, não estou falando mal, mas dentro do centro de empreendedorismo, né, sempre vai ter alguém querendo aparecer junto ali que realmente não está fazendo de fato acontecer. Então, essa é uma das minhas dificuldades. Eu sou formada em contabilidade, né, tenho uma experiência comercial gigantesca, nunca tinha olhado para o terceiro setor, sempre gostei de ajudar, né, sempre gostei de ensinar, e isso foi o que fez eu sair de grandes empresas e dizer assim, não, eu não quero mais vender meu conhecimento dessa forma. É por isso que eu comecei a observar algumas instituições e procurar desenvolver um projeto realmente de maneira organizada. Ainda bem, Jeane. Meu Deus do céu. Eu queria encontrar, assim, a gente encontrar um pouco de pessoas dessa forma que pensasse assim, né? Eu acho que nós aqui somos um grupo seleto que tira um sábado de manhã para vir para cá para discutir formas de ajudar pessoas, né? Então, assim, é um grupo seleto. E quando eu vejo você falando isso, assim, chega a emocionar. Por quê? Porque, cara, quantas pessoas hoje querem tirar seu tempo para dedicar ao outro, né? É muito pouco. E quando a gente fala de mulheres que precisam ser empoderadas financeiramente, empoderadas culturalmente, posicionadas, né? Você mostrar que elas têm que se posicionar como, né? E aí a gente tem, por exemplo, você ter ideia, Jeane, o que abriu de edital esse ano para as mulheres, principalmente na área do empreendedorismo, você não tem ideia, que já fechou, inclusive, mas que vai abrir de novo. E assim, você está chegando agora no momento certo, nós vamos te ajudar. Por exemplo, a Renner. A Renner abriu um edital, a Renner é uma empresa. Só que ela é uma empresa que, para receber incentivos fiscais, ela criou um fundo, e esse fundo ela vem patrocinando vários projetos no Brasil. Você tem que preparar o projeto e apresentar para ela.
Então, imagina aí mulheres que podem estar criando seu próprio negócio, que podem estar... Eles montaram um projeto, abriram um edital para várias áreas, que seja para funcionar como incubadoras, né? Pequenas incubadoras para as mulheres poderem empreender, fazer seus primeiros negócios, ou mesmo para capacitar mulheres, né? Mas tinha que envolver pelo menos 100 mulheres. E aí você tem essas questões, né? Que é uma coisa que a gente está chamando para esse nosso movimento é que a gente precisa estar interligado. E esse interligado, hoje, eu peço a Sueli, peço a Fabiana, a gente está montando uma equipe aqui para interligar as associações. Por quê? Hoje, Jeane, sabe quais são os projetos que estão tendo mais sucessos hoje no Brasil para captação de recursos? É quando eles estão interligados em associações, quando a gente monta associações em rede. Por exemplo, no teu caso, você não está constituída juridicamente, mas isso não é problema hoje se você está interligado com outras associações. Se a gente conhece outras associações que podem interligar, e ela pode ser tipo vamos pensar aqui numa associação mãe, te apoiando, ou seja, ela... Uma alavanca. Oi? Uma alavanca, né? Eu tenho um contato, tenho uma relação muito boa com o pessoal ali da ecoterapia, né? Tenho estado próximo a eles, procurando apoiar, né, da forma que eu consiga. E, assim, tem o pessoal do Clube União também, que já demonstrou apoio às nossas ideias, né? A escola de futebol hoje funciona dentro do Clube União. Então, assim, eu estou à disposição e realmente, assim, eu quero entender melhor o terceiro setor, até por conta da formação que eu já tenho, para que eu também possa apoiar de outras formas outras instituições que precisem de serviços, né? Então... Exatamente, exatamente. Essas instituições, elas podem te ajudar a dar os primeiros passos. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, por exemplo, a gente está com o edital, se eu estiver enganado aqui, a Fabiana me corrija, a gente está com o edital do Fundo Casa, que não é muito dinheiro, é 20 mil reais. Mas para que é esses 20 mil reais? É exatamente para você se formalizar. Salvo engano, não tem, Fabiano? Tem um edital que é o Fundo Casa, salvo engano, são 20 mil reais, e ele ajuda, inclusive, você a se formalizar juridicamente, para aqueles custos, aquela coisa toda, para quem existe faticamente, mas que precisa existir juridicamente. Ele abrange também a própria... Isso, eu tenho já as pessoas, né? Eu vinha procrastinando, na verdade, essa decisão, porque quando você tem esse papel de líder, as pessoas elas vão procurando você, né? E eu já vim enrolando há muito tempo sobre isso. Hoje eu tenho muitas mulheres que, se eu disser assim, eu vou abrir a associação, né? Estão comigo ali, me apoiarão com certeza. Tenho já esse grupo formado, pessoas com boas ideias, com vontade mesmo de fazer acontecer. Então, eu creio que é totalmente possível, eu só preciso fazer. Top. E a gente pode até, Jeane, se for necessário, se você quiser, por exemplo, marcar uma reunião com eles, aqui virtual mesmo, para a gente poder orientar, ajudar, auxiliar, dar dicas. A gente, muitas vezes, fazer essas reuniões e aí a Fabiana pode tocar isso junto, né, contigo e com mais a minha equipe, para auxiliar nesse passo a passo que precisa ser dado formalmente, juridicamente. Você já é contador, então você já sabe os caminhos, né? E a gente pode ajudar também, auxiliar nessa parte de instituição como um todo, né? A Sueli faz isso e ela pode preparar tudo para você focado naquilo que você precisa e a Fabiana dá todo o suporte. A gente tem mais gente da equipe que não pôde estar aqui hoje, que é o Felipe, a Cindy, a Stephanie, né? E o Cauã agora também que está fazendo parte da equipe. Mas tira uma dúvida você tem aí esse edital, Fabiana, do Fundo Casa, ele está aberto ainda? Fechou, doutor. Fechou não. agora em julho. Fechou, quer ver? Dia 14 de julho. Nós tivemos proposta enviada nele, mas ele fechou. Mas é aquela história. Para tu ver, tá vendo, Jeane, a questão da oportunidade? Para tu ver a questão da oportunidade. Se a gente fala que, tipo, um mês antes, fechou quando? Qual foi a data? Dia 14 de julho. Olha só, se a gente fala um mês atrás, a gente já teria ali um projeto de 20 mil reais para fazer toda essa parte de constitutiva, ou seja, os gastos com cartório, estrutura, parte administrativa, todo o custeio, né, o material de escritório, essas coisas todas, ou seja, tudo já seria financiado por esse fundo, que é um fundo casa. Esse fundo casa, para tu ver, ele abriu, salvo engano, foi
160, né? Ele abriu para aprovar 160, cento e pouco, quase 200 projetos de 20 mil cada um. Eu sei que dava 3 milhões e pouco, Doutor, 180. mas no Ah, segmento dela, que cabe mulheres, poderia ser avançado um pouco mais o valor, podia chegar a 60 mil. Ele ah, tinha uma é? abrangência lá, o valor do projeto é 60 mil. 60 mil, olha aí. Eu sei que o 20 mil era o formalzão, né? Era o mais em conta, mas aí você tinha as peculiaridades que aumentavam o valor, né? Então, são editais e que não vai parar de sair, entendeu, Jeane? O que a gente tem que manter conectado aqui. A gente tem que estar conectado, porque a minha equipe ela faz só isso, ela só faz isso. Enquanto você está lá fazendo a tua atividade fim, que é o quê? É atender aqui, ir lá, ver o esporte, ver uma coisa, ver outra, a minha equipe ela fica só olhando como é que ela pode trazer recursos para as instituições. A gente fica buscando o tempo todo onde é que eu posso aproveitar esse recurso? Sai o edital, a gente fica de olho. Só que esses editais é assim, é 30 dias. A pessoa ficou aqui, deixou de conectar com a gente aí 30 dias, pronto, o edital passou igual uma bala, né? Então, ele abre e vai embora rápido. O Zé, fala com a gente então. Mas, ó, Giane, já pode entrar em contato com a equipe. A gente tem a possibilidade de fazer com a instituição mãe. Eu não sei se tem alguma coisa aberta agora diretamente para mulheres, mas abre direto, tá, Giane? Abre direto, porque a mulher e o adolescente são os Doutor, focos principais de políticas públicas. Entendeu? se for Então, onde tem mulher e étnico-racial, onde tem adolescente, tem o da Caixa. E o da na Caixa, caixa. ele é um edital bacana, porque ele é amplo. Pode submeter um monte de coisa lá. Um monte de coisa pode ser Entendi. solicitada. Então, é um Uhum. edital bacana de participar. Então, tu só tem que Vai observar. conversando então, Jane, com a Sueli e com a Fabiana também, tá? Depois a Fabiana vai botar o contato dela aqui também para você, e aí você vai falando com ela, tá bom? Ok, obrigado. Já estou chamando a Sueli agora. Vai dar muito certo, tá, Jane? Você não vai ficar mais sozinha, você não vai fazer mais esse trabalho sozinha, você vai ter apoio, você vai ter ajuda. A gente, na verdade, isso era um trabalho que eu desenvolvia no Rio de Janeiro, né? Mas aí depois, você vê, eu tinha um instituto lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto Pro Futuro, hoje a gente tem o Instituto Lessa, que ele é na área educacional, que é isso aqui. A gente está aqui, vocês utilizam lá a plataforma nossa, que é um segmento da plataforma que é para o terceiro setor, porque eu tenho uma plataforma lá que é só para juristas, né? Então, eu dou aula hoje para juízes, promotores e tal, que é para fazer concursos públicos de alto nível, né? São cursos voltados para juristas através dessa plataforma. Mas eu tive um instituto lá no Rio, que era o Instituto Pro Futuro, e ele era um instituto preparatório, né? Então, para dar oportunidades, né? Mas acabou que depois eu tive que vir para cá no meu concurso e passei isso tudo para a responsabilidade de outras pessoas. Mas aqui eu senti que o terceiro setor é onde a gente pode ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas, tá? O terceiro setor, ele é a lacuna que o Estado não consegue suprir e a gente vai poder entrar forte aí, tá bom? Então, vamos lá, o Ziel tinha levantado a mão, o Ziel, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a Bom todas. dia, meu amigo. Na verdade, é só deixar como sugestão, existe além dos editais nacionais, tem os editais globais. Tem. Teve, há uns dias atrás, se tivesse alguma organização que a gente tivesse acesso bem organizada, chegava até US$ 1 milhão o Uhum, investimento. Então, existe N fundações globais que também disponibiliza editais para que se possa participar. E como uhum, assim o mundo inteiro tem olhar aqui para a região amazônica, uhum, se a ideia, se a proposta for contundente, sólida e principalmente sustentável, é possível uhum. que se consiga encaixar uma boa proposta, né? Sem Principalmente que o dúvida. pessoal tem muito foco em sustentabilidade, ou seja, eles querem investir no negócio, que além de dar o Uhum, resultado, tem que gerar uhum. resultado para a comunidade, né? É só deixar Sem como dúvida. sugestão Sim, sim. essa sugestão. A gente tem acompanhado isso aí também, Zé. Ontem, e na semana passada, inclusive, semana retrasada, na semana passada, a Fabiana passou
um edital aqui que era do Japão, né, o Fabiano? Um edital do Japão patrocinando um recurso aqui para gente. Não foi, Fabiana? Passa aí para Ele é gente. fluxo contínuo. Ele Ele está já aberto. fechou ou não? Esse é Não, contínuo, né? ele Ah, é aberto. Eu só não consegui ainda, por causa do horário de trabalho, a gente vai para o IF lá no Pega Telefone, entrar em contato com a embaixada para ver mais detalhes de como é que funciona. Lá no edital fala que é interessante conversar com o pessoal da embaixada. Então, seria legal alguém da equipe, se puder, doutor, entrar em uhum, contato, conversar com eles, para a gente ter mais detalhe. A gente não tem nenhuma proposta lá ainda. É um edital de fluxo contínuo e é bacana, ele é um edital, assim, bem legal também. Então, é interessante a gente dar uma focada nisso aí. beleza, beleza. E a gente tem, por exemplo, o PNUD. Um dos projetos que eu pedi o pessoal para cadastrar, que foi para a agricultura familiar, é recurso vindo do PNUD, que é o do Programa das Nações Unidas, né, para a agricultura familiar, que é uma contrapartida a Sueli, inclusive, chegou a cadastrar alguns agricultores familiares para poder receber esse recurso. Mas você tem que ter área verde. Por que área verde? Porque ali a lógica é do crédito de carbono. Então, eles estão dando dinheiro para a manutenção da floresta e aí eles pagam anualmente até 28 mil reais por ano para o agricultor familiar que está preservando a área que ele atua. Então, ele tem que ter o CAR mostrando a área e ele recebe até 28 mil reais de preservação ambiental. É mais para preservação ambiental. Doutor, Beleza? Vamos lá. essa questão aí também de cadastro, é interessante todo mundo que trabalha com esporte, que a instituição tem dentro do estatuto, essa questão voltada para o esporte, fazer o cadastro na lei do esporte, né? Sim, Porque a partir desse cadastro, eles podem também acessar um recurso diferenciado aí, sim, através sim. da lei do esporte. Inclusive, tem dois editais abertos, um da Volkswagen e de uma outra empresa, só para apoiar quem está cadastrado na lei do esporte. Então, Isso. passa, está cadastrado, passou lá, a lei do esporte aprovou, você está apto a receber recurso, você pode submeter nesses editais e pleitear o recurso. Se você não está cadastrado, você não tem nem como pleitear. E eu tenho visto que tem muito recurso. A hora que a gente vai buscar, que vem, olha, muita coisa voltada aí para a lei do esporte, bastante incentivo, editais Uhum, até grandes, não tem valor lá, a sua proposta vai vir com valor. E você não uhum, precisa receber o financiamento todo de uma empresa só. Pode ser por meta, o recebimento aí dos uhum. valores. Então, é uma situação bem bacana aí para as instituições que têm condições procurar fazer esse cadastro aí. Hein, Fabiana, depois ver com a Cindy, com a Stephanie e com a Sueli, para a gente ver o passo a passo desse cadastro e ver a galera que tem interesse de cadastrar, para ver se a gente consegue fazer esse cadastro para eles. Porque quando a gente Eu fizer o tenho passo primeiro, a o passo, segundo, o doutor. terceiro, a gente já vai conhecer o passo a passo e aí fica mais sério para a gente. Porque muitas vezes a falta de expertise deles e até quais são os requisitos necessários porque talvez para você fazer esse cadastro, você tem que ter algumas certificações antes, né? Porque quando você se cadastra na lei de incentivo, gente, é muito bom. Por quê? Porque a empresa quer te dar o dinheiro. Aí a empresa começa a querer te dar o dinheiro. Por quê? Porque ela te dá o dinheiro e o recibo que você entrega para ela, ou qualquer documento que você entrega para ela, já vale para fazer descontar no imposto de renda. Só que esses credenciamentos são credenciados, porque quando você faz esse cadastro, é credenciado. Quando você é credenciado para receber esses valores, é, é diferenciado o negócio. Então, o requisito aí ele é bem, bem exigente. E aí eu queria que vocês acompanhassem aí, tentassem ir cumprindo os requisitos necessários para credenciar essas nossas instituições que mexem com esporte. Por exemplo, o Wendel mexe com esporte, e tem outras pessoas aqui mais que mexem com esporte, a própria Jeane aí, né? Que a gente vai formalizar. Tem aqui no. Tem muitos aqui, tem muitos. Tem o Nil lá de Vilhena, tem aqui o Gilberto da Olé. Então, O Nil assim, é tem vários aqui que cadastrado. mexem com esporte. Oi? O Nil é cadastrado. Eu falei com ele, ele já é cadastrado. O Nil, É, já é olha aí, cadastrado. gente. Nossa, então vamos cair para dentro lá com um projeto para ele, ó. E é realmente, porque lá é o América, você está falando, né? Isso, ele mesmo. Então, olha aí. Ele quer fazer um centro de treinamento lá. E a gente É, dá para a gente fazer um centro de treinamento para ele, captando esse recurso. Então, vamos trabalhar em cima disso. eu já passei por Josinei, uma
para ele já, porque até 15 de setembro, quem cadastrar logo, até 15 de setembro ainda pode fazer proposta. Aí depois Né? vai fechar só o ano que vem. Entendi. Vamos sentar, então. Lá quanto tem de recurso para esse do esporte aí que você falou? Então, Vamos ver. ele não tem teto, né? A grande Não vantagem tem. dele é essa, não tem teto. E assim, o financiamento depois de credenciado na lei do esporte não é uma única empresa. Ah, É vários. Aham. é várias. Então eu posso segmentar a proposta por meta. Vamos pegar o caso do. A proposta dele é grande, mas eu segmento isso por meta. Então a Petrobras financia Volkswagen, um monte de empresa. Aí depois que está credenciado na lei do esporte, eu tenho credenciamento, tô ok. Agora a gente começa e nesses editais específicos para ver quem vai apoiar a ação. Então pode ser por meta ou pode ser o projeto integral aí dentro Uhum. desses outros editais. Então, bacana é Entendi. isso aí. Beleza. Ô, Josinei, levantou a mão, Josinei? Tá com a palavra, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Marcelo, Sueli, a gente conversa direto. Um tempo para cá eu estou acompanhando vocês. Uhum. Dos projetos, eu estava reparando que primeiramente, a gente tem uma associação aqui, né? Associação de Bombeiros Civis, na região. Uhum. Uhum. A gente está formando aí 35 candidatos. Na realidade, era 60. Aí vai saindo. Ficou 35. Na minha região aqui de Ouro Preto, Nova União, Mirante. A gente tem uma brigada também em Nova União. Ganhamos uma brigada também em Mirante, né? Só que, como não tem verba, a gente não conseguiu entrar. Porque tem que ter dinheiro para pagar os meninos trabalhar. Na questão de material, a gente tem tudo. Ambulância, ele cede carro, gasolina, ele cede tudo. Só não tem o valor para cumprir, né? E acho que a gente também está concorrendo a duas licitações aí, parece com vocês. Tem duas licitações que a gente está concorrendo, uma dos indígenas, parece se eu não estiver enganado, o outro eu não me lembro. E a gente também vai trocar a nossa associação, que é municipal, para estadual e federal, né? Para tentar pegar mais recursos, né? Então, eu estava reparando que a maioria dos recursos que a gente está vendo, tipo esse que está na nossa reunião que foi contemplado, que esqueci o nome dele, que é de 230 milhões, eu vi que é pouco, né? E você pega 230 milhões, é muito, mas começa a compartilhar, ele se torna pouco, né? E a gente está querendo entrar mais, entendeu? Aprender, interagir, né? Para saber se a gente consegue pegar, porque no meu município aqui em redor, que é tudo perto, que é 30 quilômetros, que é 40 quilômetros, 60 quilômetros, já é uma cidade, hoje a gente são mais ou menos em torno de uns 200 bombeiros, 300 bombeiros desativados, que não está nem trabalhando, está trabalhando em outros setores que não tem serviço para eles, no setor que eles foi formado. Então, como a nossa associação agora já tem tudo, tem CISPA, tem tudo, já está tudo formadinho. Inclusive, a gente está recebendo o município também já, recebendo o município. A gente está em busca de valores maiores, para quê? Contemplar mais pessoas da nossa área que não está. Também, eu lembrei agora, a gente também vai mudar os nossos estatutos também. Vai incluir esporte, meio ambiente, já tem meio ambiente, mas vai incluir mais coisas, porque para ser contemplado, para trazer mais recursos, e esse mais recurso colocar mais gente para poder trabalhar. Correto. Uhum. Sem dúvida. Isso é bom também, Josinei. Uma coisa que eu estava. Você falando, eu veio um insightzinho aqui para mim. Gente, se der tudo certo, e eu acho que vai dar tudo certo, porque a gente está trabalhando muito, no ano que vem eu estarei com o mandato de deputado federal, se Deus quiser. E se isso acontecer, os projetos nossos que já estão aprovados aqui, que, por exemplo, não teve recurso. Por exemplo, a gente tem duas associações que a gente aprovou, uma a gente aprovou 2 milhões e 400, a outra foi 2 milhões e 6, se eu não me engano, no fundo do BNDES, aprovado, habilitado, aprovado. Lá na hora de liberar o recurso, três associações ficaram na nossa frente, porque não eram associações, era uma rede de associações.
Ou seja, por isso que eu digo que conta muito ponto quando são várias associações unidas, ganha mais pontos. Quando tem mulheres envolvidas, mulheres na presidência, isso tudo dá mais ponto para as associações. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou na nossa vez do recurso, não veio recurso. Mas, ano que vem, um projeto, como já está pronto, já está aprovado, inclusive, passou por um crivo, né, de auditoria, esse projeto eu já posso destinar a emenda para ele. Então, assim, uma coisa que é bem interessante, né? Todos os projetos que nós estamos fazendo para vocês, diante da necessidade de vocês, e que lá na frente, ou ele não foi aprovado no primeiro momento, ou ele não foi classificado, ou algo. Se não foi aprovado, a gente tem que refazer. Agora, se ele foi aprovado, mas não foi classificado dentro do quantitativo financeiro para poder receber a verba, ficou algum projeto com melhor performance na frente, eu posso trabalhar a questão da emenda nele. E aí a gente não perde o projeto, né? O projeto já fica pronto, ele já fica no nosso portfólio, já fica na nossa gaveta, que é uma das coisas que eu venho falando direto, né? Eu venho falando isso, nós temos que ter os projetos, o portfólio de projeto pronto. Se a gente já tem o portfólio pronto, o projeto já está ali, você pode entregar para qualquer deputado federal, pode entregar para um vereador, pode entregar para um deputado estadual, para um federal, para um senador, porque o projeto já está pronto, o projeto é de vocês, a gente faz o projeto aqui e submete. Ele não foi classificado, mas ele foi aprovado, opa, então o projeto ele está ok, é só passar para alguém, né, para que venha através de emenda, por exemplo, ou então a gente submeter no próximo edital. Mas se tiver um próximo edital, aí tem que adequar, porque os editais nunca vêm igualzinho, tem que dar uma adaptada, entendeu? Beleza? Wendel, você também levantou a mão, Wendel? Vamos lá, eu estou tentando marcar aqui quem está levantando a mão aí. Não, rapidinho, é só para me apresentar aqui a princípio. Sou o Wendel aqui de Porto Velho, que faço parte aqui do projeto social de Jiu-Jitsu, que tem já 15 anos de existência, que tem mais de 500 atletas cadastrados, e de uns 5 anos para cá a gente se mobilizou para montar o CNPJ, fazer tudo certinho para acontecer. Nós já temos esse nosso CNPJ, muitas das coisas aí que o doutor falou, a gente já está correndo atrás. Faltando algumas certidões, e a gente estava meio perdido, que a gente não tinha ninguém com experiência nesse sentido, né? E o doutor falou aí da candidatura dele a deputado federal. Eu acredito que essa é a hora daquelas pessoas que eu vi aqui, a colega aí falou do trabalho dela com as mulheres, os outros aí também com o esporte, o nosso amigo bombeiro aí, a gente ter essa oportunidade de eleger uma pessoa que possa suprir essas nossas necessidades, né? Às vezes nós temos algo, mas falta aquilo, falta uma orientação para poder sair. Então, doutor, chegou até mim o doutor Lessa através de um amigo meu, e até então a gente era muito procurado por outras pessoas aí, né? Que nem a colega aí falou, por interesse político, só para tirar foto aqui e depois esquecer nós aí e tal. E, por incrível que pareça, não tinha chegado nenhum deputado federal até nós, para poder, um candidato, né? E que foi até uma bênção divina aí, chegou uma pessoa aí que nem o doutor Lessa, acredito que nós vamos fazer esse trabalho aí para ter uma pessoa desse nível aí para ajudar todas as nossas associações aqui. Eu vejo que também tem a mesma dificuldade que as nossas, né? Então, doutor, eu fiquei interessado aí, eu vou até pedir depois que o senhor me encaminhe para, não sei se foi a Fabiana ou a outra colega, eu fiquei interessado na situação do Japão aí, do edital. Nós fizemos até um pedido um tempo atrás aí, para a gente fazer a nossa sede, assim, iguais assim aquelas do Japão, né? Só que a gente talvez a gente não conseguiu a pessoa certa para poder pedir isso aí. E também eu queria ver se a gente estaria se está certinho nosso cadastro no esporte, né?
E parece que nós fizemos, mas eu não tenho certeza. E o da periferia, que eu vi aí vocês falarem também, um projeto que está contemplando a periferia. Aí esses três aí, se de repente se eu puder, desculpa, encaminhar nesses três aí orientações, eu agradeço. Pode deixar. O Wendel, você pegou aqui o contato da Sueli e da Fabiana? Já pega aqui o contato delas para você já ir falando com elas, tá? Elas vão te dar todo o suporte que você precisar, meu amigo. Vai dar certo, e é aquilo que você falou. Realmente, a gente precisa se unir. Eu já venho falando isso bastante, com bastante tempo, com bastante pessoas. Gente, a gente está numa empreitada aí que não é fácil, mas eu entendo que se a gente se unir, se o terceiro setor entender que pode ter um padrinho, que vai estar ali, vai estar ajudando, vai estar dando a mão, que tem expertise, tem capacidade técnica. Uma coisa que eu também gostaria que o pessoal botasse aqui no chat é o link dos meus livros. Eu tenho livros hoje na regularização, na área de regularização fundiária, na área de captação de recursos pelas prefeituras, na área de captação de recursos para o terceiro setor. Então, para quem quer se aprofundar e estudar um pouco mais profundamente a captação de recursos do terceiro setor, tem o meu livro aí, que vai auxiliar e ajudar bastante. Passe isso para os amigos, passe isso para os políticos da sua região também. Olha aí, eu estou até aumentando a concorrência aqui, mas não é... Porque, assim, gente, o propósito ele tem que ser maior do que, muitas vezes, essa questão de você está ali buscando se eleger ou alguma coisa nesse sentido. O propósito é maior. Então, passe isso para os prefeitos, para os deputados federais, para os deputados estaduais, para que eles, para os vereadores, para que as equipes deles leiam um livro, para que entendam como é que faz a captação, para que passem a valorizar o terceiro setor. O terceiro setor tem que ser valorizado. Enquanto isso não acontecer, enquanto alguém falar assim, gente, o terceiro setor, alguém com autoridade, falar o terceiro setor é que faz, às vezes, que o Estado deveria fazer. O terceiro setor tem que ser incentivado, porque, Wendel, muitas vezes é fácil demais a pessoa olhar, o cara tem um grupo lá de 500 atletas de karatê, que bonito, são pessoas que estão ali, vão aprendendo artes marciais e papapá, não sei o quê. Meu amigo, vai muito além disso, você sabe disso porque você faz. A gente que está aqui dentro, a gente sabe o propósito disso, que vai muito além, vai além das coisas que nós percebemos. Quando você pega um atleta desse, você está levando ele ali, você está ensinando, você está dando doutrina para ele, está dando disciplina para ele, você está afastando ele da possibilidade de se envolver com drogas, você está dando propósito para ele. Está indo muito além de um esporte, a pessoa olha assim, aquela visão só do atleta que está ali fazendo um condicionamento físico. Olha, muitas vezes o político, ele não consegue ver o que está por trás, porque ele nunca trabalhou com política pública, ele nunca nunca fez trabalho social, ele nunca, muitas vezes, entrou numa instituição de pessoas dependentes químicos, nunca fez uma análise, muitas vezes, vamos pegar aqui, neurológica ou psicológica dos efeitos de falta de propósito, de abandono, de falta de perspectiva, e que o teu esporte lá atrás, ele traz isso. As pessoas estão envolvidas, ou seja, também um sentimento de pertencimento, porque as pessoas que estão aí contigo, elas têm aquele sentimento de pertencimento, elas pertencem a um grupo, e ela se doutrina para aquilo, ela vive com propósito, e isso afasta muitas, ou seja, prepara ela para dizer não para muita coisa. Quando ela diz sim para a atividade que você oferece para ela, ela está dizendo não para um montão de coisa que vai destruir a vida dela, entendeu? E muitas vezes as pessoas não conseguem olhar além disso, e além desse olhar, E é o que a gente precisa. A gente precisa hoje ter autoridades que reconheçam esse trabalho que você faz. Não vai lá só para tirar foto ou para olhar um esporte, vai lá valorizar o quanto de ação social está por trás daquilo. O quanto que, efetivamente, política pública você está fazendo para o Estado. Você está fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer e ele não faz. E você está lá fazendo esse trabalho na ponta. Meu amigo, você precisa, com certeza, de estrutura para continuar, porque você está aliviando segurança pública, você está aliviando saúde, você está aliviando sistemas de educação,
né? Principalmente violência, né? Drogas e outras coisas mais, que aqui, se a gente for falar, vai ficar aqui horas. Mas obrigado, Wender, obrigado aí pela tua fala. Fico muito feliz pela sua fala, porque é um reconhecimento que a gente muitas vezes precisa de um trabalho que a gente faz e que muitas vezes as pessoas não conseguem contemplar e ter essa visão mais abrangente. Mas obrigado, meu amigo. Elinaldo, tem o Ziel aqui que levantou a mão. Obrigado, Sid Clay. O Ziel e depois o Elinaldo. Doutor, era só para corroborar com a fala da doutora Fabiana, que ela estava falando da lei de incentivo ao esporte. Somado a isso, tem a lei Rouanet, tem a lei de incentivos fiscais, estaduais, sei lá, municipais, federais. E acredito, assim, paralelamente, que o doutor vem nessa pegada, acho que tem que pegar as empresas da região e incentivar elas a cadastrar, porque quando você vai procurar, a maioria dessas empresas que está cadastrada na lei de incentivos estaduais, às vezes não contempla a Rondônia, né? Entendeu? Rondônia não está no contexto, eles estão em outros estados. Exatamente. Então, talvez tenha que incentivar até as empresas a contemplar aqui a região norte, né? As próprias locais, como as de fora também. Era só isso, só para corroborar mesmo. Isso mesmo, Zé, é conscientização. E nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer isso. Principalmente com o mandato na mão. Nós vamos reunir essas empresas, nós vamos falar para essas empresas, nós vamos, toda oportunidade que tiver, principalmente as grandes empresas, que pagam fortunas de impostos, e pode destinar uma parte desse imposto para o esporte, para educação e para outras atividades, outras leis de incentivo, para o idoso, para a criança. O imposto de renda tem lá, além de incentivo também imposto de renda, ele pode contar 1% imposto de renda para idoso, para a criança ou adolescente, tem vários, mas é aquilo que eu falei, né? Ainda tem que haver uma conscientização. Só que eu vou bater nessa tecla, mas vou bater muito, por quê? Nós vamos fazer reunião com os contadores, nós vamos fazer reunião com os jurídicos das empresas, nós vamos fazer reunião com os CEOs, e aí eu tenho, isso que é bom, porque eu tenho o quê? Eu tenho discurso para falar com eles, eu tenho o preparo técnico, e a minha equipe tem um preparo técnico para falar com essas empresas, porque muitas vezes eles não conhecem, e a gente até tem que entender, porque falta essa conscientização, porque eu acho que falta isso, conscientização, mas porque eles não conhecem, aí fica a mercê do contador. O contador não quer ter trabalho, né? E a gente vai mostrar, é necessário ter esse trabalho para não deixar o dinheiro sair de dentro de Rondônia. E essa lei de incentivo, por exemplo, as empresas que se cadastrarem em Rondônia e elas apoiarem através de lei de incentivo, ela vai deixar o próprio imposto de renda dela fazendo ação social, políticas públicas dentro de Rondônia. Vai ter momento para a gente trabalhar isso, nós vamos trabalhar isso, tá bom, Zé? Obrigado aí pela tua colaboração. Elinaldo. Bom dia a todos. Doutor Lessa, oportuno e rapidamente, ressalvando que o Wendel é um policial civil, nosso amigo, que eu indiquei, e que tem academias aí em Candeias, ele é humilde, né? Em Candeias, tem parcerias em Ariquemes e Buritis, né? Então, ele vem para somar muito e deixar fazer esse apontamento, tá bom? E parabéns aí, estamos todos juntos para o prol da sociedade. Pode comigo. Obrigado, Linaldo. Muito obrigado. Gente, nosso horário já esgotou. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, quero agradecer a todos que estavam aqui, que participaram, que ouviram, que contribuíram, e o quanto é importante a gente realmente estar unido aqui, e estar todo sábado, nós vamos fazer isso. No máximo, assim, estourando, uma meia horinha, igual estourou hoje, de 8 às 9, nós vamos estar nesse encontro, vamos tornar isso uma rotina, trazendo aqui os editais, as oportunidades. Por exemplo, essa semana já vai ter edital fechando, mas no sábado que vem talvez já tenha mais editais abertos. E aqui também a gente cria conexão. Eu já boto vocês conectados com a Fabiana, com a Sueli, com a Cindy, com a Stephanie, né? Com o Felipe. Ou seja, a nossa equipe hoje é uma equipe que está bem organizadinha, está bem preparadinha,
para auxiliar vocês. Na primeira turma, a gente não tinha ainda uma equipe formada, a gente ainda estava com dificuldade de dar suporte, dar assistência para o pessoal, mas graças a Deus, Deus foi levantando pessoas, e hoje nós temos uma equipe maravilhosa aqui, que está preparada para dar o suporte que vocês precisam, com alta capacidade técnica, e depois nós vamos agregar mais. Quanto mais voluntários a gente tiver, a gente vai dar suporte. E depois a gente quer ter, na verdade, funcionando polos em Porto Velho, polos em Vilhena, né, para dar o representante daquelas regiões, né, que tragam novas associações, que tragam o pessoal para cá, para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente mostrar as oportunidades, para que não se perca, igual a Giane falou aqui. Né, a gente teve aqui, por exemplo, há um mês atrás, fechou um edital muito importante, né, que estava dando ali um valor pequeno, não era tão alto, mas que já supria a necessidade de muitas instituições. Gente, beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Caminhamos, então, continuamos. Sábado que vem estaremos aqui. Se alguém está com dificuldade na plataforma, quem tiver com dificuldade na plataforma, entre em contato com a nossa equipe, pode chamar no grupo, tá? Pode me chamar no privado também, falar, professor, estou com dificuldade aqui, não consegui acessar a plataforma, que na plataforma agora tudo é automático. Você chega lá, você vai avançando aula por aula, módulo por módulo, até acabar. O nosso curso de capacitação, ele é de 1 mês e meio. 1 mês e meio, não passa disso. E você depois gera lá o teu certificado, depois que você fizer todas as atividades, você já recebe o seu certificado. Agora, o nosso encontro aqui, ele é permanente, tá? Nosso encontro aos sábados, ele é permanente. Por quê? Porque o terceiro setor não pode parar. Porque os editais não vão parar. Porque os nossos projetos não vão parar. E nós vamos estar aqui todo sábado, 8 horas da manhã, religiosamente, nesse horário, para estar trazendo as oportunidades, para estar fazendo a mentoria de vocês. Esse trabalho aqui é o trabalho de mentoria. Lá na plataforma é a capacitação. Plataforma a gente capacita e aqui no nosso encontro a gente mentora. Ou seja, a gente faz a mentoria de vocês, auxilia, dá sugestão, traz novidade, tira dúvida, ok? E compartilha ideias. Obrigado, gente. Beijo no coração de todos. Ah, não, peraí, deixa eu fazer a foto de vocês aqui, ó. Eu já estava despedindo sem fazer a nossa foto aqui. Peraí, rapidinho, que eu vou fazer a nossa foto aqui, gente. Peraí. Aí o pessoal pode abrir a telinha. Pentei o cabelo, deixa eu ajeitar o meu aqui, ó. Deixa eu ver aqui se sobrou algum fiapo aqui na frente. Ah, meu Deus do céu. Pra gente que é careca, né, Cid Clay? Já tá difícil o negócio. Vem que a gente puxa para cá, falta do outro lado. Puxa para o outro lado, não dá mais. Eu tenho que passar uma máquina já deixar esse troço zerado, porque... então pegar um cabelo emprestado aí com... Oi? O lado bom que já vem arrumado. Não dá trabalho, né? O cara tem muito cabelo, tem que ficar ali se arrumando e tal. Então, gente, ó, abre a tela, eu vou contar de 1 até 3 para eu, né, fazer a foto de vocês. Vou fazer um print aqui da tela, ó. 1, 2, 3. Todo mundo sorrindo. Pronto, aí. Deixa eu pegar aqui, vou botar para vocês lá, para a gente... Ó, vou botar lá no grupo agora. Espera aí, tá entrando aqui. Vamos lá, turma. Vamos ver se vai cair lá. Olha aí. Pronto. Olha aí. Valeu, gente. Obrigado, beijo no coração de todos. Um bom sábado para vocês, um bom final de semana. Nos encontramos no sábado que vem. Tchau, tchau.